Me esqueci de avisar vocês, agora já tô aqui dentro de casa já. Eu esqueci de avisar vocês. Essa aqui é a pampanzinha. Não era isso que eu queria avisar. O vizinho daquela casa ali, telhado cinza, a hora que eu tava chegando aqui, ele tava chegando também. Ele me avisou que ele chegou de bicicleta. Ele anda muito de bicicleta. Ele tem 60 e poucos anos já e anda muito de magrelo. Ele me avisou ali que ele pegou aquela ciclovia que eu mostrei para vocês lá, daquela trincheira que está em obras, fazem anos lá, desde 2014. Ele pegou aquela ciclovia que eu estava lá e ele seguiu por ela. Aonde eu fui com vocês até o parquinho ali, é só um trechinho dela, um trechinho de 50 metros. Eu andei 50 metros ali, voltei esses 50 até a avenida. Ele pegou toda ela, todo esse trecho, pegou ela lá e foi até o final dela, não bem até o final, mas quase até o final. Ele falou, ele foi até um cemitério ali chamado Pedro Fus. Então ele fica longe daqui, ele fica pelo menos uns 10 quilômetros aqui da minha casa. Ele fica aqui em São José dos Pinhais também, só que ele passa do aeroporto e ele vai embora pela BR, ele daí já é na comecinho da BR-101 ali, 376, né, que depois vira BR-101, que é a BR que passa em todo o litoral do país. Ela só não existe aqui no Paraná. A BR-101 ela praticamente entra para Curitiba e sai para Santa Catarina de novo. No Paraná ela é interrompida. Aqui a gente chama de 376. E ele pegou a magrela dele aqui, a bike, e foi até o cemitério ali, Pedro Fus. Quem quiser dar uma olhada ali no mapa depois, ele pega ali do portal de São José, ali da entrada de São José, e vai até o cemitério Pedro Fus, com Z. Vocês vão ver a distância que dá. Eu não sei ao certo, mas acho que dá mais de 10 quilômetros. E ele foi e voltou. Então ele diz que além dessas ciclovias que existem aí, que eu falei para vocês, que vem lá do centro de Curitiba, vai até o aeroporto, do aeroporto vai até a BR, tem essas outras ciclovias secundárias, que passam também para subbairros, né, dos municípios. São José é um município grande, que eu moro, é o maior da região metropolitana aqui de Curitiba, então ele tem bastante ciclovia também. Mas só para deixar essa dica para vocês, tá bom? Abraço!